Olá, eu sou Jesus. Estou aqui para contar para vocês um pouco da história da minha vida. Tudo começou quando o anjo do Senhor apareceu a Maria, minha mãe, que era casada com José. Ele falou que ela teria um filho, porém Maria disse que ainda não havia coabitado com o marido. O anjo, logo após, falou que ela teria um filho não de José, mas do Espírito Santo, e o nome dele seria Jesus. Meses depois, César Augusto baixou um decreto que todos os cidadãos deveriam alistar-se cada um em sua cidade para um censo. Então, Maria e José foram para Belém, a cidade de Davi, de onde José viera. Estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a mim. Porque não havia lugar para nós na hospedaria, ela me envolveu em panos e numa estrebaria me deitou numa manjedoura. 12 anos depois, fomos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Eu fiquei no templo, conversando com os mestres da lei. Apesar de ser filho de Deus, eu sofri as mesmas coisas que vocês sofrem. E lhes digo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fui batizado por João Batista, filho da estéril Isabel e Zacarias. Depois de ser batizado, fui para o deserto ser tentado pelo diabo, mas resisti, pois as sagradas escrituras dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, comecei o meu ministério, chamando 12 discípulos: Simão, chamado Pedro e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tadeu e Tiago, filho de Alfeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes. Preguei a multidões, curando toda sorte de enfermidades e perdoando pecados. Eis que então chegou o dia da última ceia, onde sentei com meus discípulos à mesa e ofereci pão e vinho em memória de mim, simbolizando o corpo e o sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Na mesma noite, fui traído pelo meu discípulo Judas Iscariotes em troca de algumas moedas. Ele me traiu com um beijo, assim fui levado pelos oficiais de Pôncio Pilatos. Naquele período de intensa agitação, vi meus discípulos fugirem amedrontados, e Pedro me negou 3 vezes. Depois disso, fui acusado injustamente e fui crucificado. Mas esse não foi o fim. Eu morri por amor a todos, para tirar o pecado das pessoas e libertá-las das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Depois de morto, fui levado ao túmulo, mas depois de 3 dias eu ressuscitei, provando que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, tem poder sobre a morte e pode dar a vida eterna a todos os que em mim crerem. Toda a minha história está escrita na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. Ela foi escrita num período de quase 1600 anos, de aproximadamente 1500 a.C. até 450 a.C. foram escritos os livros do Antigo Testamento em hebraico. E de aproximadamente 45 depois de Cristo a 90 depois de Cristo foi escrito o Novo Testamento em grego. O primeiro com 39 livros e o segundo com 27, totalizando 66 livros. Ela possui 2.930 personagens e é composta por 1.189 capítulos. Capítulos estes que versam sobre a criação das coisas, o povo de Israel, os reis, juízes, profetas, Jesus, a vida cristã e o fim das coisas. O período interbíblico ou intertestamentário, como o nome sugere, é o período entre os testamentos, entre a escrita de ambos. É caracterizado como o silêncio de Deus e durou 400 anos. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, como Moisés, Davi, o apóstolo João, entre outros, em situações, locais e datas diferentes. E apesar disso,
ela não se contradiz, pois foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. A Bíblia atravessou gerações. Ela é antiga, mas é atual. Corrige, repreende e aconselha. A palavra de Deus completa existe há quase 1930 anos. Recebeu muitas traduções em diferentes linguagens, línguas, locais e para diferentes religiões. A história da Bíblia era contada desde o princípio, de acordo com os acontecimentos já conhecidos, pelo meio apenas oral. Mas, a partir de Moisés, o meio passou a ser oral e escrito. Moisés foi o escritor de Gênesis. Jesus deu uma ordem aos discípulos quando foi o assunto ao céu, que está em Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Assim, as pessoas que o aceitaram ou o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas devem obedecer a esta ordem. Nada mudou, muda ou mudará na palavra de Deus. As únicas coisas que mudam são as interpretações, mas as palavras nela escritas não podem ser modificadas. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e é pregada até hoje em vários países. Norte-americanos e pessoas de todo o mundo, ouça essa palavra. Jesus está voltando. Arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Gente de toda a França e dos outros países, vocês devem entender que Cristo morreu numa cruz para livrar vocês dos seus pecados. Africanos, Deus ama vocês e quer o seu bem. Mandou seu primogênito para morrer numa cruz e depois de 3 dias ressuscitou para te dar a vida eterna. Escutem, indianos e asiáticos. Em geral, vocês podem ser salvos. Deus pode melhorar a vida de vocês. Basta nele crer. Isto que falo, pessoas do Brasil, é para vocês. Cristo está à porta e bate. Deixe ele entrar em sua vida e transformá-los totalmente. O Senhor Deus quer salvar vocês também, árabes, porque para Ele não há acepção de pessoas, não importa onde estejam, meus amados. Creiam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Acreditem nele e aceitem que ele mora em seu coração. E vocês serão salvos, pessoas da Indonésia. Australianos e amigos neozelandeses. Tendo aceitado Jesus, vocês devem crescer espiritualmente. Leiam a palavra de Deus e orem a Ele. Tenham comunhão com os outros que professam a mesma fé e testemunhem de Deus aos que ainda não conhecem. Porque, porto-riquenhos, Deus te ensinará pela sua fé e ouvirá sua oração. Ele é seu melhor amigo. Vocês crescerão na fé e levarão outros até Ele. Ele te protegerá e te guardará até que um dia vocês se encontrem com Ele no céu. E você também está farto de uma vida de pecados e quer ser salvo pelo meu sangue derramado numa cruz ao seu favor? Então abra a porta da sua casa, do seu coração, na qual eu bato, e deixe-me entrar e cear com você e você comigo. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.